No episódio anterior... Você criou a sua primeira janela. Desenhou o seu primeiro pixel. Criou uma função para desenhar retângulos de qualquer tamanho em qualquer lugar da janela. E o programador dançou. Resumindo, no episódio anterior, você desenhou. Agora, você vai mover, animar esses desenhos e dar vida ao Pong. Prepare-se. Oi. Como eu estava dizendo, esses retângulos estão meio parados. Vamos adicionar um pouco de movimento. Para fazer isso, eu vou escrever uma outra função com nome estranho aqui em cima. Ela é uma função que também não retorna nada, então eu escrevo void, e o nome dela é onUpdateFrame. Ela precisa ter um parâmetro semelhante ao daquela outra função estranha que escrevemos, do tipo FrameEventArgs, e que também vamos chamar de e. Além disso, também precisamos escrever aquelas duas palavras que ainda não sabemos para que servem aqui antes da função, protected e override. Pronto. Agora, note que temos duas funções parecidas. Uma é essa onde estamos desenhando nossos retângulos, chamada onRenderFrame, que, como eu disse no episódio anterior, significa ao renderizar quadro, em português. E agora temos também essa outra função chamada onUpdateFrame, que significa ao atualizar quadro, em português. Por que escrevemos essas funções? Existe uma relação entre elas? Elas existem? Eu existo? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o programador e o meu objetivo é ensinar programação para você. Bem, sobre essas funções, isso é coisa da biblioteca que estamos usando, a OpenTK. Lembre-se que para o código de uma função ser executado, essa função precisa ser chamada. Quem chama essas funções pra gente é a OpenTK. Podemos supor que em algum lugar no código da OpenTK existe um loop, uma estrutura de repetição, similar a isso aqui. Assista ao episódio 5 para mais detalhes sobre estruturas de repetição. O que essa estrutura está fazendo é, enquanto uma condição for verdadeira, faça uma chamada para onUpdateFrame e depois chame onRenderFrame. A condição aqui poderia ser o usuário ainda não clicou no X para fechar a janela, por exemplo. No nosso programa, não temos acesso a esse código diretamente. E nem precisamos. Como eu falei, esse código é parte da biblioteca OpenTK. É geralmente assim que usamos uma biblioteca de software. O código está lá, em algum lugar, e nós, programadores, usuários dessa biblioteca, não precisamos ver ou conhecer o seu código em detalhes. Bem, esse aqui é o conceito de Game Loop, ou laço do jogo. A grande maioria dos jogos dinâmicos, como Pong, possuem um Game Loop. O que acontece aqui é basicamente uma divisão de tarefas. Primeiro mandamos atualizar o estado do jogo. Depois, desenhamos o jogo na janela, utilizando esse novo estado. E repetimos isso até dizer chega. Chamamos cada repetição dessa de frame, ou quadro, em português. Daí o nome dessas funções, ao atualizar quadro e ao renderizar quadro. Não sei se ficou complicado ou abstrato demais, mas a ideia é bem simples. Vamos ver como esse Game Loop funciona para o nosso Pong. Aqui, fora de todas essas funções, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro chamada x da bola. O valor inicial dela vai ser 0. Pelo nome, você pode deduzir que essa variável vai guardar o valor da coordenada x da bola do nosso jogo de Pong. Bola, que na verdade é um retângulo. Ou será que isso é só o Minecraft afetando minha cabeça? Como essa variável está declarada fora do bloco de código dessas funções, num nível acima, ela existe e pode ser acessada dentro do bloco de código de ambas as funções. Então, aqui na função onRenderFrame, responsável por desenhar o nosso jogo, vou apagar essas duas chamadas de função, e nessa chamada, que desenha um retângulo com lados de tamanho 20 na posição 00, vou passar o valor da nova variável x da bola aqui no primeiro parâmetro. Primeiro parâmetro que, conforme estabelecemos no episódio anterior, é o valor da coordenada x do retângulo que queremos desenhar. E agora aqui, na função onUpdateFrame, onde devemos atualizar o estado do nosso jogo, vou incrementar o valor da variável x da bola em 1, escrevendo x da bola igual a x da bola mais 1. Essa variável x da bola é atualmente todo o estado do nosso jogo. Lembre-se, o nosso programa é basicamente esse game loop. Portanto, estamos sempre adicionando 1 ao valor da variável x da bola e depois desenhando na tela. Rode o programa e veja que mágico!
a variável x da bola é incrementada para sempre. Temos que escrever o código para impedir que a bola vá além do lado direito da janela. Precisamos detectar quando o lado direito da bola toca lá no lado direito da janela. Não essa bola, nem essa janela. Qual o valor da coordenada x do lado direito desse retângulo que é a nossa bola? É sempre o valor da variável x da bola, que guarda na verdade a posição do centro do retângulo, mais metade da largura do retângulo. E qual o valor da largura do retângulo da bola? Bem, por enquanto estamos desenhando aqui a bola com largura 20 e altura 20. Deixa eu criar outra variável aqui fora, chamada tamanho da bola, que vai ter valor igual a 20. E daí aqui, ao invés de escrever 20 diretamente, eu uso essa variável. Então, voltando ao problema de saber o valor da coordenada x desse lado direito da bola. Agora basta somar x da bola com metade do valor dessa variável, tamanho da bola. Podemos escrever assim, x da bola mais tamanho da bola dividido por 2. E a condição que queremos detectar é quando isso for maior que o final aqui da janela, no lado direito. O valor da coordenada x aqui nesse ponto, como vimos no episódio anterior, é inicialmente 320, mas o usuário pode redimensionar a janela a qualquer hora. Por isso, vamos usar o valor daquela variável que também vimos no episódio anterior, clientSize.width, que guarda o valor da largura da janela e dividir por 2. Assim, obtemos sempre o valor correto da coordenada x aqui no canto direito da janela. Escrevemos assim. E vamos colocar essa condição dentro de um if. Feito! Detectamos quando a bola toca lá no lado direito da janela. Mas e aí? O que fazemos aqui dentro do if? Precisamos mandar a bola ir para o outro lado. Para fazer isso, eu vou declarar aqui mais uma variável do tipo inteiro chamada velocidade da bola em x, para guardar a velocidade com que a bola se move na horizontal. E vou dar para ela o valor inicial igual a 3. Agora aqui, ao invés de somar 1 ao valor da variável x da bola, eu vou somar o valor dessa nova variável, que por enquanto é 3. Mas daí, dentro do if, eu vou escrever uma linha para inverter o valor dessa velocidade da bola. Assim, velocidade da bola igual a menos velocidade da bola. Então perceba que assim que a bola atingir o lado direito da janela, essa linha aqui vai passar a subtrair 3 da variável x da bola, ao invés de somar 3. Rode o programa e sinta a magia novamente. Ok, essa você já esperava. Temos que adicionar o código equivalente para testar o lado esquerdo da janela. Então eu vou copiar e colar esse if aqui e só vou trocar a condição do if. O que queremos detectar agora é quando o lado esquerdo da bola for além do lado esquerdo da janela. O valor da coordenada x no lado esquerdo da bola pode ser calculado por x da bola menos metade do tamanho da bola. Então é só trocar o sinal aqui. E o lado esquerdo da janela é menos metade do tamanho da janela. Então também é só adicionar um sinal de menos aqui. Além disso, precisamos trocar esse símbolo de maior que pelo símbolo de menor que, certo? Lado esquerdo da bola menor que lado esquerdo da janela. E quando isso for verdade, vamos inverter novamente o sinal do valor na variável velocidade da bola em x. Feito! Se você rodar o programa, você vai ver uma bolinha muito louca que fica indo de um lado para o outro. Mas você, como um bom jogador de Pong, sabe que o movimento da bola não é exatamente assim. Na verdade, a bola deveria se mover na diagonal. Para adicionarmos esse movimento na diagonal, precisamos fazer com que a bola possa se mover não só na horizontal, mas também na vertical. Ou seja, não só no eixo X, mas também no eixo Y. Felizmente, para implementar isso agora é bem fácil. É quase tudo igual ao que já fizemos para o movimento na horizontal. Olha só, aqui, junto com a variável X da bola, eu vou adicionar uma outra variável chamada y da bola, com valor inicial também igual a 0. E essa variável eu também vou usar ela aqui na chamada da função que desenha a bola, passando ela no segundo parâmetro. Além disso, vou criar outra variável chamada velocidade da bola em y, com valor inicial também igual a 3. Agora aqui no começo da função que atualiza o estado do nosso jogo, vou adicionar essa linha para mudar a posição da bola no eixo y também. Você está percebendo o que estamos fazendo? Eu estou dizendo que a posição da bola varia tanto na horizontal quanto na vertical. E o que acontece quando a bola se move um pouquinho na horizontal e um pouquinho na vertical no mesmo frame? Ela se move na diagonal.
Só que a gente não se preocupa aqui no código com movimentos na diagonal. A gente trata movimento horizontal e movimento vertical de maneira independente. O movimento na diagonal é algo que surge, algo que emerge naturalmente. Massa, né? Você vai ver isso funcionando com seus próprios olhos assim que eu rodar esse programa. Mas antes de fazer isso, precisamos detectar a colisão da bola também com a parte de cima e de baixo da janela. E é bem parecido com as colisões que já detectamos para o lado esquerdo e direito da janela. Por isso, eu vou copiar e colar esses dois ifs e adaptar conforme necessário. Ao invés de x da bola, agora eu quero y da bola. Ao invés da largura da janela, agora eu quero a altura dela, que está nessa variável clientSize.height. E ao invés de inverter a velocidade da bola em x, eu inverto a velocidade da bola em y. Rode o programa e veja com seus próprios olhos a mágica do movimento na diagonal. Essa bolinha tá cada vez mais louca. Louca. Mas então é isso. Parabéns! Esse é o Pong. Ei, programador! Cadê os jogadores? Ah, os jogadores. Quem precisa... Jogadores. Você, jogadores. Ah, jogadores. Tá bom. É um jogo, né? Acho que precisa de jogadores. Claro, jogadores. Vamos lá. São dois jogadores. Dois novos retângulos que precisamos desenhar. Como você sabe, no Pong original, os jogadores podem se mover apenas na vertical, ou seja, no eixo Y. Na horizontal, eixo X, eles estão fixos, um em cada lado da tela. Então eu vou adicionar aqui duas novas variáveis chamadas y de jogador 1 e y de jogador 2, ambas com valor inicial igual a 0. Como você deve ter sacado, isso foi um saque. Elas vão guardar a posição no eixo Y de cada jogador. A posição no eixo X, como eu falei, é fixa para ambos os jogadores. Então, ao invés de adicionar mais duas variáveis, eu vou adicionar duas novas funções, que apenas calculam e retornam essas coordenadas no eixo X. Ambas essas funções retornam um valor inteiro. O nome delas, x do jogador 1 e x do jogador 2, ambas sem parâmetros. Vamos estipular que o jogador 1 é o que vai ficar no lado esquerdo da janela. Então, a coordenada x dele vai ser sempre menos metade da largura da janela, mais metade da largura do jogador. Somar metade da largura do jogador é necessário, porque essa posição que estamos nos referindo é sempre a posição do centro do retângulo, como eu mencionei no episódio anterior. A largura da janela sabemos que está na variável clientSize.width. Então eu escrevo return menos clientSize.width dividido por 2, mais largura do jogador dividido por 2. Ops, qual é a largura do jogador? Vou adicionar outras duas funções aqui para calcular e retornar tanto a largura quanto a altura dos jogadores. Vou dizer que a largura dos jogadores é a mesma que a largura da bola, que está nessa variável tamanho da bola. Já a altura dos jogadores vai ser 3 vezes a altura da bola, simplesmente porque eu quero. Escolha o valor que você quiser. Agora podemos voltar aqui e terminar de escrever a função que retorna a coordenada x do jogador 1. Basta escrever largura dos jogadores dividido por 2. Note que largura dos jogadores é uma chamada de função, por isso eu coloco esses parênteses aqui. Já a coordenada x do jogador 2, que vai ficar na direita da janela, é metade da largura da janela menos metade da largura do jogador. Então eu vou copiar essa linha e só mudar os sinais. Pronto, com isso agora eu posso escrever novas chamadas para a função que sabe desenhar retângulos para desenhar os nossos jogadores nas suas respectivas posições. Basta vir aqui na função onRenderFrame, onde devemos desenhar o mundo, copiar essa linha que desenha a bola e colar embaixo. Depois é só mudar os parâmetros dessa forma. Note novamente que x do jogador 1, x do jogador 2, largura dos jogadores e altura dos jogadores são funções e não variáveis. Por isso eu preciso escrever esses parênteses aqui no final para fazer chamadas a essas funções. Já y do jogador 1 e y do jogador 2 são apenas variáveis, por isso não tem parênteses depois delas. Rode o programa agora mesmo, right now! Nesse canal usamos técnicas avançadas de efeito especial. Excelente! O único porém é que isso é um esporte. Esses jogadores precisam se mexer, suar esses pixels. Por isso eu vou escrever aqui no final da função onUpdateFrame
onde devemos atualizar o estado do mundo, um código para alterar o valor dessas variáveis que acabamos de adicionar, y do jogador 1 e y do jogador 2. Vou adicionar um if que testa uma condição, e se essa condição for verdade, eu vou somar 5 a variável y do jogador 1, ou seja, vou mover o jogador 1 para cima. A condição que eu quero verificar nesse if é se a tecla W do teclado está pressionada. A OpenTK nos permite verificar isso com a seguinte instrução. Só que para usar isso, eu preciso escrever lá em cima do código using OpenTK.input. Voltando aqui para o final da função onUpdateFrame, vou adicionar um outro if semelhante para mover o jogador 1 para baixo. Basta copiar e colar esse if, mudar o sinal aqui para subtrair 5, e na condição do if, agora eu vou verificar se a tecla S está pressionada. Portanto, pressionando W você move o jogador 1 para cima e com S você move ele para baixo. E para o jogador 2 vou fazer a mesma coisa, mas usando as teclas de seta para cima e para baixo. Esse teclado está sujo. Vou copiar e colar esses dois ifs que usei para o jogador 1 e mudar aqui para usar a variável y do jogador 2. E depois mudar aqui as condições para usar as teclas up, cima, e down, baixo. Quase lá, agora temos dois jogadores que se mexem, mas a bolinha parece que não tá nem aí pra eles. Tão nem aí! Isso acontece por causa desses dois ifs que adicionamos aqui anteriormente. Eles verificam se a bola bateu na esquerda ou na direita da janela e invertem a velocidade da bola caso afirmativo. Precisamos mudar as condições dentro desses ifs para verificar se a bola bateu nos jogadores e não mais só na esquerda ou na direita da janela. Por isso eu vou apagar as condições dentro desses dois ifs e escrever novas condições. Pensando primeiro no jogador lá da direita, o jogador 2. A bola colide com ele quando a posição do lado direito da bola, que calculamos com x da bola mais metade do tamanho da bola, for maior que a posição do lado esquerdo daquele jogador, que por sua vez podemos calcular com x do jogador 2 menos metade da largura do jogador. Então eu vou escrever isso dentro do if. Mas claro, não é só isso. Se usássemos só isso, a bola iria voltar sempre que ela chegasse nessa posição aqui da tela, independente da posição vertical do jogador. Isso é só uma parte da condição que queremos. É isso e mais alguma coisa. Essa segunda coisa é que a posição da parte de baixo da bola, que pode ser calculada com y da bola menos metade do tamanho da bola, tem que ser menor que a posição da parte de cima do jogador, que por sua vez é y do jogador 2 mais metade da altura do jogador. Vou escrever essa segunda parte da condição aqui dentro do if. É assim. Parte de baixo da bola menor que parte de cima do jogador. Note que para escrever e em C# eu usei esse símbolo. São dois e's comerciais. Observe que o parênteses desse if é aberto aqui e fechado aqui. Tudo isso que está dentro dos parênteses é a condição desse if. E essa condição só vai ser verdade quando ambas as expressões que eu escrevi aqui forem verdade. É assim que o e funciona. Se uma das expressões ou ambas forem falsas, a condição inteira do if é falsa e as instruções dentro do bloco de código do if não são executadas. Mas para isso ficar certo, ainda falta uma terceira e última coisinha. A posição da parte de cima da bola, que é y da bola mais metade do tamanho da bola, tem que ser maior que a posição da parte de baixo do jogador, que é y do jogador 2 menos metade da altura do jogador. Escrevo assim, adicionando mais um e. Somente quando essas três coisas forem verdadeiras, podemos dizer que a bola bateu no jogador da direita. E quando isso acontecer, invertemos a velocidade da bola, como já estávamos fazendo. Se não ficou muito claro, fica como exercício para você entender exatamente por que essa lógica funciona. Se precisar, desenhe num papel para ajudar. Se você achou isso complicado, é normal, não se preocupe. Para achar isso fácil, você precisa primeiro se acostumar com os símbolos e com essa forma de pensar. Aos pouquinhos vai ficando fácil, eu prometo. Ah, claro, precisamos adicionar uma condição semelhante nesse segundo if, para o jogador da esquerda, o jogador 1. A ideia é exatamente a mesma, então eu vou copiar essa condição grandona que acabamos de escrever e fazer as modificações necessárias. Na verificação horizontal, precisamos usar a variável x do jogador 1. E nesse caso, precisamos detectar o lado esquerdo da bola sendo menor que o lado direito do jogador.
Então eu vou trocar os sinais aqui e vou trocar também esse símbolo de maior que pelo símbolo de menor que. E aqui basta mudar para Y do jogador 1. Perfeito, quase lá. Uma última verificação que eu quero adicionar é a seguinte: se X da bola for maior que o lado direito da janela ou menor que o lado esquerdo, significa que um ponto foi marcado. Quando isso acontecer, eu vou apenas voltar a posição da bola para o centro da janela. Para escrever isso em C# é assim. Note essas duas barras verticais. Esse é o símbolo de OU. Toda essa condição dentro do if vai ser verdade quando a expressão da esquerda for verdade ou a expressão da direita for verdade. Ou ambas forem verdade. No caso do nosso jogo, não é possível que ambas sejam verdade, porque a bolinha não pode estar nos dois lados da janela ao mesmo tempo. A não ser que seja uma bolinha quântica. Não, esquece isso, não tem nada de quântica. Perceba a diferença do OU pro E que usamos antes. Existe uma sub-área da matemática com nome feio chamada álgebra booleana, que define bem as regrinhas de como as coisas funcionam para esses operadores do OU e do E. Mas não se preocupe, tudo que você precisa saber por enquanto é o que eu já falei aqui. Rode o programa e veja que a mecânica do jogo está prontinha. Só que falta a cereja do bolo, os gráficos. Vamos dar um tratamento visual nesse jogo para deixar ele com mais cara de 2019. Eu vou adicionar 3 novos parâmetros na nossa função que desenha retângulos. Esses parâmetros são todos do tipo float e eu vou chamar eles de R, G e B. E aqui, dentro da função desenhar retângulo, eu vou escrever uma chamada para essa outra função do OpenGL, que se chama gl.color3, passando esses novos parâmetros, R, G e B, para ela. Isso vai definir a cor do retângulo que estamos desenhando. Se você nunca ouviu falar do modelo de cores RGB, veja o link na descrição. Então aqui, onde fazemos chamadas para essa função, agora precisamos passar também a cor de cada retângulo. A bola eu vou dizer que é amarela, o jogador 1 vai ser vermelho e o jogador 2 vai ser azul. Pronto, terminamos. Rode o programa e se delicie com os gráficos revolucionários do... Bom, 2019 by the programmer. Nossa, olha só, que gráficos. É muito realístico, olha isso. Compare e vê se você consegue distinguir o mundo real do virtual. Ai, que palhacinho. Parabéns se você chegou até aqui. Agora relaxe e admire sua criação por alguns instantes. Esse código completo tem somente 128 linhas. Pense na beleza disso. Apenas usando a sua inteligência para escrever um texto de 128 linhas, você fez essa máquina desenhar na tela alguns retângulos que você pode movimentar e se divertir com isso. Mas você sabe que o computador pode fazer muito mais por você. Quanto mais você estudar programação, mais facilmente você vai conseguir se expressar com o código e se comunicar com essa máquina para mandá-la fazer exatamente o que você quiser. Pelo bem do seu aprendizado, o melhor que você pode fazer agora é voltar o vídeo e copiar aí para o seu computador todo o código que eu mostrei. Quero que você consiga rodar aí na sua máquina o mesmo jogo e depois vá além disso. Seja ousado, mude o código, experimente, teste, cometa erros, sem medo. Uma das belezas da programação é que, para aprender, você pode errar à vontade. E alguém muito sábio já disse que é errando que se aprende. Portanto, trate de errar. O objetivo desse episódio e do episódio anterior foi mostrar para você como implementar o Pong da maneira mais simples e rápida possível. Eu sei que ainda faltam várias coisas nesse jogo, como por exemplo um placar, uma opção para jogar contra o computador ou contra uma inteligência artificial, ou até um comportamento mais imprevisível para essa bolinha. Mas fique tranquilo, ao longo dos próximos capítulos nós vamos adquirir novas habilidades, e isso vai nos permitir adicionar novas funcionalidades a esse jogo e melhorar a qualidade do código que escrevemos aqui. Não tenha dúvidas que isso será um exercício fantástico, e o conhecimento que você adquirir fazendo isso será essencial para você entender e implementar o jogo de plataforma que eu mostrei lá no episódio 1. Portanto, não perca os próximos episódios dessa série por nada. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado por assistir e até breve!